A gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo de estática, né? E a gente vai entender um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho o conceito de momento de uma força em relação ao eixo, tá certo? Beleza, então como é que a gente vai calcular? Preste primeiro atenção. Então aqui eu tenho um objeto, tá certo? Ele tem uma forma qualquer. E esse objeto está preso em um ponto, que eu chamaria um ponto P. E aí em torno desse ponto ele pode rodar. O que acontece se eu aplicar algumas forças sobre esse corpo? Em primeiro lugar, se eu aplicar uma força que seja paralelo ao eixo que passa pelo ponto P, ou seja, se essa força aqui for na direção do ponto P, estiver no mesmo sentido do ponto P, o que vai acontecer com o objeto? O que vocês acham? Vamos ver o que vai acontecer? Imagina que eu estou com um pincel aqui, ó. Prendo o pincel ao quadro, tá bom? E aí agora eu aplico uma força sobre o pincel na mesma direção do ponto que o pincel está preso. O que acontece com o pincel? Nada. Agora, se eu aplicar uma força que não tem a mesma direção do ponto P, olha o que acontece com o pincel. Ele muda a posição. Se eu aponto, ó, ele vai tender a rodar. Ou seja, forças que apontam no mesmo sentido do onde o objeto está preso não fazem o objeto rodar. Vou dar um exemplo. Se você tentar fechar a porta, tá bom? Empurrando a porta pela lateral da porta, você não vai conseguir fechar. Tá bom? Você tem que escolher um dos lados da porta para poder fechar. Entendido? Beleza. Ok. Então, como é que nós calculamos o momento de uma força, né? Ou o que vai fazer essa porta fechar? O momento de uma força é calculado como sendo a força que eu aplico vezes a distância entre o ponto de aplicação, tá, da força e o que a gente vai chamar aqui de braço de força, que é essa distância aqui entre o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, o ponto onde o objeto pode rodar, tá certo? Nesse caso, isso aqui é um produto, mas que tipo de produto? Ele é um produto vetorial, tá? E professor, nunca ouvi falar desse negócio, mas no trabalho o produto era um produto escalar, não sei se você lembra disso. Nesse caso aqui, o momento ele é um produto vetorial, por isso que a gente põe o X aqui, tá bom? E para fazer o cálculo desse produto, eu faço o seguinte: força vezes o módulo da força vezes módulo do braço de força vezes o seno do ângulo entre a força e o braço de força, tá bom? Então a gente usa esse modelinho, essa equação aqui para poder encontrar o momento de uma força. E a direção de uma força, do momento, como é que a gente faz? Ou pode ser também, gente, outra palavrinha bonitinha que nós podemos utilizar é a palavra torque, tá? Você pode também utilizar a palavra torque. Detalhe importante, o momento, gente, ele pode ser positivo ou negativo. Como assim, professor? Se o momento for no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo. Se o momento fizer o objeto girar no sentido horário, ele vai ter o sinal negativo. Vou dar um exemplo. Essa força F2 aqui, que eu apliquei sobre esse objeto, vai tender a fazer o objeto rodar no sentido horário. Então eu sei que esse momento vai ser um momento negativo, tá certo? Se eu aplicar uma outra força, que eu vou chamar aqui de F3, ó, sobre esse objeto, F3 vai tender a fazer esse objeto girar no sentido anti-horário. Então, nesse caso, o momento dela, para as minhas contas, vai ser o momento positivo. Ok, gente? Beleza. Então, vamos em frente que atrás vem gente. E eu não gosto de ninguém atrás de mim. Tá bom? Beleza. A unidade de momento, a unidade de medida de momento de uma força
é Newton vezes metro, tá certo? Essa é a unidade de medida do momento de uma força, tá bom? E ela não pode ser confundida com trabalho, tá bom? Momento de uma força, ela é diferente de trabalho. Não sei se você... Quem lembra aí de trabalho? Ah, professor, mas eu lembro que trabalho era força vezes deslocamento. Era assim. Só que momento é associado a uma grandeza chamada torque e trabalho é uma forma de energia, tá? Então não confundamos os conceitos, tá bom? Pra cá, só para uma definição mais matemática da coisa, né? Momento é um produto vetorial de força vezes o braço de força, tá? Ou distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. E a definição de trabalho é um produto escalar. Se eu for escrever fórmulas disso, como é que funciona? Módulo da força vezes módulo da distância até o eixo de rotação vezes o seno de θ. Nesse caso aqui do trabalho, é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, tá bom? Momento, ele tem direção e tem sentido. Então eu posso associar, nesse caso, um vetor, tá bom? Ah, o trabalho não. O trabalho é uma grandeza escalar. Não esqueçamos desses conceitos, que são conceitos extremamente relevantes, tá bom? Professor, onde é que a gente utiliza esse negócio de momento? Tem várias utilizações, tá bom? Vou dar um exemplo de aplicações. As aplicações disso, tá? Já ouviram falar desse tipo de luta? Tá? Esse tipo de luta só usa na sua grande maioria das vezes esse conceito de momento, tá? Por quê? Porque é uma luta que utiliza torções, que utiliza aplicação de força sobre membros certos, fazendo os membros torcerem, tá bom? E nesse caso aqui tem o famoso jiu-jitsu brasileiro, né? Tá? E é muito utilizado pelos lutadores de arte marcial do mundo todo. Por quê? Porque ele é uma evolução do jiu-jitsu tradicional que era aplicado lá no Japão, né? A família Gracie, né? Aqui brasileira, eles evoluíram o jiu-jitsu para melhorar a aplicação dos momentos de uma força sobre o outro lutador, fazendo com que lutadores que sejam às vezes muito grandes percam para lutadores que são de estrutura física menor, são mais baixos. Por quê? Porque perdem. Porque o cara que tem domínio de jiu-jitsu brasileiro, se o outro lutador também não tiver domínio, ele corre o risco de, dependendo de como o lutador que usa o jiu-jitsu brasileiro o pegue, ele aplique torções em ombro, punho, cotovelo, pescoço, dependendo de como ele pega, tá bom? As famosas chaves, perna, tá? Joelho, aqui no tornozelo, tá? Então são vários lugares em que o lutador jiu-jitsu brasileiro utiliza para fazer as aplicações de torções, tá bom? E essas aplicações de torções, elas só são possíveis devido ao conceito de torque, ou momento de uma força, tá bom? Entendido? Então, tem várias situações no nosso dia a dia que se pode utilizar esse conceito, tá certo? Entendido até aqui? Então, vamos em frente. Um outro sistema que utiliza esse conceito é a chave de fenda. Professor, como assim a chave de fenda utiliza esse conceito de momento? Vamos lá.
Imagina que aqui eu tenho um parafuso, e aí vocês sabem que eu desenho muito bem. Aqui está o nosso parafuso. Aqui eu tenho uma fenda nesse parafuso. E aqui eu venho com uma chave. A chave vai ser igualzinho, tá bom? Aqui está a chave de fenda, tá bom? Boto aqui na cabeça do parafuso. O que vai acontecer, gente? Quando eu estiver usando a chave de fenda, onde é que aparece o conceito de momento? Gente, eu estou aplicando sobre essa chave de fenda aqui, eu estou aplicando uma força. Né? A mão está aplicando uma força. Tá certo? Só que essa força aqui está o eixo, o ponto do eixo de rotação, onde ela vai rodar. Tá bom? Onde ela vai ficar presa para rodar. Observa que essa distância é uma distância entre o ponto de aplicação da força, né? O ponto de aplicação da força, nesse caso aqui, aplicada pela minha mão, tá? Para fazer o objeto rodar. E o eixo de onde a chave de fenda está presa, ela é grande. E aí, momento, ele é o produto de força por deslocamento, ou por distância de aplicação da força. Se a força ela é muito grande, tá? Eu quero um momento X. Vamos pensar que eu quero um momento 8. Eu tenho duas formas de encontrar o momento 8, né? Eu vou variar aqui força e vou variar a distância, tá bom? Para encontrar o 8 no momento, 8 Newton vezes metro, eu tenho duas formas de encontrar. Eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar a força, então, por exemplo, posso botar 8 vezes 1 e utilizar uma força de 8 newtons numa distância de 1 metro. Tranquilo, né? Mas só tem esse jeito de encontrar 8 aqui? Não. Eu posso aplicar uma força de 4 newton numa distância de 2 metros. 4 vezes 2 também dá 8. Gente, se eu vou fazer a força no braço, né? Se eu vou usar o braço, se eu vou usar a mão para fazer a força, qual é melhor? Aplicar uma força grande numa distância pequena ou aplicar uma força pequena numa distância grande? Qual opção vocês escolhem aí? Se você for inteligente, você vai fazer o quê? Ah, professor, eu quero ficar malhado, né? Eu quero ser muito forte. Então você aplica uma força grande numa distância pequena, problema nenhum. Mas, com o passar do tempo, você vai se desgastar muito. Vai ficar um serviço cansativo. Então, qual é a lógica? A lógica é você aplicar uma força pequena numa distância grande. É por isso que quando eu quero fazer serviços muito complicados, muito complexos, eu utilizo o quê? Que exige um torque muito grande, um momento muito grande, uma força. Eu utilizo chaves que são grandes. Chave de fenda, chave inglesa, que são grandes. Por quê? Porque aí eu não preciso aplicar forças muito grandes. Eu equilibro. Eu aplico uma força pequena. Como a chave é grande, eu consigo fazer com que eu consiga ter o mesmo resultado do ponto de vista de momento. Na porta, gente, se eu for, olha só, eu quero fechar uma porta. Eu tenho vários lugares em que eu posso escolher aplicar força para fechar a porta. Mas por que será que nós colocamos a maçaneta sempre do outro lado? Ah, professor, porque fica mais bonito. Não é só por isso, gente. É porque se eu tentar fechar a porta pelo meio da porta, eu vou ter que aplicar uma força muito grande. E se eu tentar fechar por aqui então? Gente, aí é que a força é descomunal. Ó, para dar uma pequena rotação aqui no pincel, ó, eu tenho que aplicar uma força grande. Agora, se eu quiser fazer a mesma rotação no pincel aqui, aplicando a força por aqui, ó, eu não preciso, não exige eu fazer muita força. Tá bom? Então, é uma das aplicações, tá certo? As chaves de fenda, a chave de boca, as chaves inglesas.
São os exemplos que nós temos da utilização do conceito de momento. Os motores de carro, eles utilizam esse conceito. Por quê? Porque eles utilizam o conceito de torque. Se você tem um carro aí em casa, pegue o manual do carro que você vai ver o conceito de torque lá. Quanto maior o torque do motor, maior a força que o motor tem, maior a potência do motor. Tá bom? Então são algumas das nossas aplicações desse conceito, tá certo? E aí nós temos algumas utilizações, nós podemos utilizar esse conceito em vários tipos de situações, tá bom? E uma delas, tá certo? Além da chave de fenda, por exemplo, nós temos as alavancas. Alavancas. Tá? Existem vários tipos de alavanca do nosso cotidiano, tá bom? Nós utilizamos alavancas aí no nosso cotidiano de diversas maneiras, tá bom? Vou dar um exemplo. O seu corpo é um conjunto de alavancas, né? Quando você senta nessa cadeirinha que você está sentado e você quer levantar, você utiliza o conceito de alavanca. Você utiliza os músculos da sua perna, tá bom? Você utiliza toda a estrutura óssea da sua perna para levantar. Isso só é possível porque você tem no seu corpo diversas alavancas, tá bom? Então as alavancas não são coisas que lá de outro mundo não, são coisas do nosso dia a dia. Quando nós queremos levantar, mover objetos, nós utilizamos também muitas alavancas, tá certo? Quando a gente quer, por exemplo, tirar a roda de um carro, a gente também utiliza o princípio das alavancas, tá certo? Por quê? Porque esses sistemas eles estão presentes no nosso cotidiano para facilitar a nossa vida, tá certo? Beleza. Nós temos como primeiro tipo de alavanca, existem 3 tipos. Alavanca interfixa. Inter, para quem não lembra, tá? Quer dizer meio. O que quer dizer meio? Tá? Então preste atenção nesse tipo de alavanca. Nesse tipo de alavanca, o ponto fixo, tá? Ele está no meio, por isso que o nome é interfixa, tá bom? De um lado eu coloco o objeto e do outro lado eu aplico uma força. Ah, professor, quer dizer então que a gangorra é um tipo de alavanca interfixa? Sim, a gangorra é um tipo de alavanca interfixa, tá? De um lado fica um menino, do outro fica o outro. Ora, esse aqui é a resistência. E esse aqui é a força. E na outra hora investe, tá? Então, é o exemplo que a gente tem de alavanca interfixa, tá bom? A gangorra. Só tem esse exemplo? Não, existem outros. Aí cabe vocês aí buscarem outras situações em que você tem a alavanca interfixa presente no seu cotidiano, tá bom? Gangorra, tesoura, alicate, tá? São alguns exemplos de alavancas interfixas que nós temos no nosso cotidiano, tá certo? Beleza. Além da alavanca interfixa, nós temos a alavanca interresistente. Ah, professor, quer dizer que agora quem fica no meio é a resistência? Sim, tá bom? Nesse caso aí, quem fica agora no meio da alavanca, ó, a alavanca fica fixa num ponto. Aqui eu coloco o objeto que eu estou carregando. E aqui eu aplico a força. Então, aqui, só para a gente entender, aqui eu tenho ponto fixo. Aqui nesse caso o ponto fixo fica aqui na extremidade. Aqui eu tenho a resistência. E aqui eu tenho a força. Um exemplo de alavanca interresistente, tá? Uma alavanca interresistente. Aquele, rapaz, aquele que vocês estão correndo dele. Carro de mão, pá, 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 pararará. Carro de mão, pá, 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 pararará. Você lembra dessa música? Não, não é da época de vocês não, meu filho. Tá?
Essa música é bem antiga, tá bom? Carro de mão é um exemplo de resistência, de alavanca interresistente, tá bom? Além do carro de mão, aquele tal de espremedor de limão. Ah, professor, espremedor de limão também, né? É, porque a gente põe lá o limão no meio. Aqui na extremidade a gente aplica a força, do outro lado ele está preso. O espremedor está preso. Então, espremedor de limão. É o seu daí também que tu está pensando. Eu sei que tu está pensando. Espremedor de alho. Espremedor de alho também é um tipo de alavanca interresistente. Ok? Beleza! Só tem essas três, professor? Professor, não tem nenhuma em que a força seja aplicada no meio? Tem. Tá? Tem sim. Aí eu dou para vocês vocês terem dificuldade de vocês encontrarem o nome desse tipo de alavanca. Alguém consegue imaginar aí? É difícil. É, professor, uma alavanca interforça, né? Não, porque aqui primeiro que tinha ponto fixo no meio era interfixa, aqui tem um ponto de resistência no meio é interresistente. Então o que tem uma força no meio é a interforça. Rapaz, será que é? Será que sim? Será que não? Vamos ver? Só um instantinho, só terminar de apagar aqui pra gente entender qual é o nome que a gente dá para esse tipo de alavanca, tá bom? O nome dessa alavanca não é interforça não, rapaz. O nome desse tipo de alavanca é interpotente. Interpotente, tá bom? Nesse caso, o que acontece? Eu tenho ponto fixo no meio, tá? Eu vou ter o ponto fixo aqui numa extremidade. Eu vou ter nesse outro aqui a resistência. E desse lado aqui eu aplico a força, no centro. Força, fixo, resistência. Professor, onde é que a gente encontra desse negócio bem aí? Tá? Desse tipo esse tipo de alavanca. A gente encontra esse tipo de alavanca, por exemplo, nos palitos de comida japonesa. Você tem que segurar as duas extremidades fixas. Você aplica a força no meio do palitinho e do outro lado está a comida. Acabou? Não, é só aí que a gente tem? Não. No pegador de salada, pegador de macarrão. São exemplos de alavancas interpotentes, tá bom? São exemplos de alavancas interpotentes, beleza? E quando a gente fala de corpo humano, gente, no corpo humano a gente tem várias alavancas, tá bom? Ó, isso aqui é uma alavanca, tá? Isso aqui é uma alavanca. Aqui eu tenho ponto fixo, aqui eu coloco o objeto que vai ser minha resistência, e aqui eu tenho a aplicação da força, ó. Então esse tipo de alavanca aqui é uma alavanca interfixa. Tá? Beleza. As pernas da gente também são alavancas, tá? Funcionam como alavancas. Ok? Então tem vários sistemas do nosso corpo, né, que nós utilizamos como alavancas. O nosso corpo é uma estrutura de alavancas. Tá certo? Beleza. Ok. E aí um outro conceito que é importante a partir disso, né? Que aí a gente precisa trabalhar, a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom? Aliás, a gente até trabalhou com vocês, lembrei. A gente já trabalhou o conceito de centro de gravidade, que é o ponto onde a força-peso atua sobre os objetos, tá bom? Esse conceito a gente já trabalhou também, tá certo? Beleza, pessoal? Por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai brincar de fazer exercícios, tá certo? Um abraço para todo mundo, se cuidem e não esqueça de estudar. Estudem, 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 tá certo? Abração para todo mundo, se cuidem.